A Etiópia é italiana. Com essas palavras ousadas, o ditador Benito Mussolini incita as multidões adoradoras em Roma a um frenesi. É 1936. As forças italianas acabaram de tomar a capital da Etiópia, e esse triunfo marca o auge da popularidade de Mussolini. Isso exemplifica sua imagem de força e consolida o mito de um novo império fascista. Respaldado por seu culto à personalidade, e o Dulce é imparável. A história está repleta de exemplos de como ditadores chegaram ao poder. Mas quais são os temas em comum? Quais são as circunstâncias que levam à tirania? E quais técnicas eles usam para chegar ao topo? Ditadores acreditam que têm a resposta para resolver os problemas da sociedade. Eles têm uma visão do que sua nação poderia ser. Mas antes de poderem remodelar uma cultura, antes de prometerem um novo mundo, eles precisam conquistar a devoção do povo. Eles precisam se vender como salvadores. Eles precisam construir um culto à personalidade. A força na personalidade. Para os ditadores, os mitos que os cercam e a imagem que projetam podem ser usados para tomar o poder e mantê-lo. Ditadores do mundo todo usam cultos de personalidade porque eles funcionam. Eles os ajudam a permanecer no poder. E isso significa que eles conseguem hipnotizar as massas. Fazer com que sejam eternamente leais a eles, que fiquem maravilhados com suas qualidades sobre-humanas. Isso exigia muita propaganda. Livros para elogiá-los, poemas, concursos de redação para estudantes, filmes. Muita cultura, muitos desfiles para ajudar a estabelecer esses cultos de personalidade. E se você fosse uma criança, seria obrigado a ouvir esse tipo de doutrinação sobre como o líder é maravilhoso. Isso realmente criou um tipo de lealdade que quase parece inexplicável. Como as pessoas podiam ser tão leais a alguém que era tão incrivelmente repressivo? Bem, a propaganda que justificava a repressão era fundamental para isso. As pessoas tendem a se aproximar de um líder que promete resolver seus problemas, alguém que pode restaurar a prosperidade e proteger a nação de inúmeras ameaças. Ditadores vendem a ideia de que só eles têm as qualidades para conduzir a nação em uma luta pela sobrevivência. Então, essas coisas funcionam. Ditadores realmente convencem as pessoas de que são sobre-humanos ou de que mudaram o curso da história? Bem, elas podem funcionar mesmo sem que todo mundo acredite na narrativa, e isso torna resistir ao ditador muito mais difícil. Quando as condições são favoráveis, um líder forte e decisivo vai surgir. Mas existe um processo para conquistar uma população. Na Itália dos anos 1920, mais de uma década antes de sua vitória na Etiópia, um culto à personalidade se formou em torno do futuro líder ditatorial, Benito Mussolini. Ele se posicionou como um homem forte, o tipo de líder autoritário que defende as pessoas comuns contra a elite, que exige lealdade total e que usa o machismo para criar legitimidade. E embora um homem forte não precise ser fisicamente forte, para Mussolini, sua fisicalidade teve um papel fundamental na criação de sua imagem pública. Ele tinha apenas 1,70 metros de altura, mas seu porte robusto, olhar intenso e queixo proeminente pareciam aumentar sua presença imponente. E Mussolini sabia o valor de sua aparência. Gostava de ser mostrado. Então, todas aquelas fotos dele cavando um campo serviam para mostrar que ele era um homem do povo, que não tinha medo de sujar as mãos, mas também para exibir sua virilidade, sua força e seu poder. As habilidades oratórias de Mussolini complementavam seus atributos físicos.
Ele inspirava o público com discursos dramáticos cheios de certeza, simplificando questões complexas em preto e branco. Mussolini aproveitou a intensa raiva sentida por muitos em relação à liderança liberal e o ódio aos socialistas, e formou o Partido Fascista. Mussolini assumiu o poder em 1922, mas ele enfrentou oposição. Giacomo Matteotti surgiu como um adversário formidável, denunciando a guinada do governo para o absolutismo e a corrupção do regime fascista. Mas, em 10 de junho de 1924, Matteotti foi sequestrado e brutalmente assassinado. A descoberta do corpo dele e as evidências esmagadoras ligando seu assassinato ao círculo íntimo de Mussolini provocaram indignação pública. Os membros de alto escalão do Partido Fascista sabiam que se Mussolini caísse, eles também acabariam. Mussolini precisava ser apoiado, então nasceu o culto ao Duce. A culpa pelos erros recentes foi transferida para a base indisciplinada e Mussolini foi retratado como uma vítima dos liberais oportunistas. É um roteiro familiar usado pelos autoritários de hoje, que coloca o líder como vítima, até mesmo como mártir. Em um discurso ao parlamento em 3 de janeiro de 1925, Mussolini declarou a si mesmo e ao seu partido acima da lei, anunciando efetivamente a primeira ditadura fascista. A Itália se tornou um estado de partido único, e o Partido Fascista Italiano era o único partido. E, claro, esse é um aspecto fundamental de uma ditadura. E, obviamente, quem estava à frente disso tudo era o próprio Mussolini. Todo um culto foi criado em torno desse líder, e o Duce, Mussolini. Então, o culto à personalidade do líder também o ajudou a consolidar seu poder. Menos. De uma década após o início do regime fascista de Mussolini, um culto de personalidade se formou em torno do líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler. E isso se tornou central para o controle daquele regime sobre seu povo. Adolf Hitler admirava Mussolini e, de certa forma, se espelhou no ditador italiano. E ele compartilhava com Mussolini o gosto pelo dramático. Ele cativava as plateias com discursos que alimentavam a raiva e o orgulho nacional. Hitler também construiu um culto de personalidade em torno de sua persona extremamente carismática. Ele era um orador incrível. Claro, ele era propenso a acessos de fúria extremos, mas tudo isso parecia trazer o público alemão para debaixo de seu domínio, pois sentiam que ele era um salvador vindo para devolver à Alemanha seu período de glória. Todo. Gesto. Cada entonação era cuidadosamente orquestrada para hipnotizar o povo e mobilizá-lo em torno de sua visão para o futuro da Alemanha. E esse futuro não incluía o povo judeu. Hitler identificava os judeus como a força malévola por trás dos problemas da nação, desde um sistema parlamentar corrupto até a ameaça iminente do comunismo. Seus discursos estavam carregados de metáforas de contágio e doença. Ele comparava a presença do povo judeu à de um vírus. E declarou de forma assustadora, em 1942, que a saúde da sociedade dependia da eliminação do povo judeu. E embora profundamente perverso, suas habilidades carismáticas de oratória ajudaram a criar um ar de legitimidade para sua ideologia, tornando tudo ainda mais atraente para as massas. À medida que Hitler ascendia ao poder, as tendências sombrias de sua psique interior evoluíram para um sistema de governo sinistro. Ele gostava de incutir medo naqueles mais próximos a ele, garantindo um estado de ansiedade perpétua que sustentava seu reinado e seu culto à personalidade. E ele era obcecado com a própria mortalidade.
Ele acreditava que estava em uma corrida contra o tempo para resolver problemas gigantescos e deixar um legado indelével. O homem que restaurou a grandeza da Alemanha. Com tanta convicção e carisma, como alguém na Alemanha poderia negá-lo? O narcisismo de Hitler e Mussolini os levou a criar cultos de uma só pessoa. Líderes extravagantes, com talento oratório capaz de levantar o teto dos auditórios. Mas na União Soviética dos anos 1920, um tipo muito diferente de líder chegou ao poder. Alguém que usaria suas habilidades de astúcia dentro da máquina do partido. Assim como a imagem reverenciada de seu predecessor para se pintar como um intelectual marxista. A ascensão de Joseph Stalin ao poder dependia do uso estratégico da imensa popularidade de Vladimir Lenin. Apesar da resistência de Lenin à glorificação pessoal, ele foi idolatrado como um herói revolucionário que libertou a Rússia da autocracia czarista. Stalin, desde o início, se apresentou como o aluno mais fiel de Lenin. Isso se torna o centro de sua legitimidade como líder. Quando Lenin morreu em 1924, Stalin tornou a imagem de Lenin central na propaganda do Estado soviético. Ele permaneceu publicamente discreto nos anos 1920, se distanciando da adoração a Lenin. Mas ele estava, lenta e habilmente, apropriando-se da devoção pública ao líder marxista. Stalin era retratado como o sucessor natural de Lenin, uma relação enfatizada ao mostrar os dois homens lado a lado em cartazes e imagens oficiais. A imagem de Stalin foi gradualmente ganhando mais destaque, enquanto a de Lenin acabou desaparecendo. E existem certos clichês que ele adota do culto à personalidade de Lenin. Um deles é que ele se apresenta como um intelectual, em vez de algum tipo de homem forte como Mussolini, por exemplo. Ele não faz muitos discursos como Hitler. Ele se apresenta como alguém trabalhador, mas também como um estudioso do marxismo-leninismo. Stalin estava profundamente empenhado em ser reconhecido como um estudioso marxista, chegando a insistir, às vezes, que fosse mostrado em fotografias imerso nos escritos de Lenin. Isso era fundamental para apresentar Stalin não apenas como um líder político, mas também como um guia intelectual. Na década de 1930, o culto a Stalin havia evoluído, tornando-se mais evidente e central para a identidade soviética. Ele agora era celebrado como o pai dos povos, com sua veneração sendo um indicativo de lealdade ao partido. As raízes do culto à liderança eram profundas no imaginário russo. Em uma nação acostumada aos czares, a elevação de Lenin e, por extensão, de Stalin, tocava em um paradigma cultural já familiar. Existem documentos de arquivo em que Stalin reclama sobre esse culto em torno dele e o quanto isso é ridículo, dizendo que ele não gosta disso. Mas, considerando quem Stalin era e o poder que tinha naquele sistema, ele poderia ter acabado com o culto a Stalin se quisesse. Então podemos supor que ele até gostava disso. Embora, sendo um bom marxista, ele tivesse que agir como se não gostasse. Também há momentos em que ele diz, basicamente, que o povo precisa de um monarca. O povo precisa de algum tipo de líder. Stalin manipulou com maestria o culto a Lenin. Ele transformou a prática da adoração ao líder para consolidar sua própria forma de ditadura comunista. Uma que ele fazia questão de exportar para países vizinhos. Na Coreia do Norte, o ex-líder guerrilheiro Kim Il-sung estabeleceria um culto à personalidade que o transformaria em uma figura quase divina entre seu povo e daria poder à sua família por gerações. E ele fez isso, em parte, reescrevendo a história.
No pós-Segunda Guerra Mundial, a ocupação japonesa da Coreia chegou ao fim. A União Soviética, liderada por Stalin, ocupou a parte norte da Coreia como uma estratégia de defesa. Os americanos fizeram o mesmo no sul. Havia uma linha divisória no paralelo 38 que separava as duas zonas de ocupação. E foi isso que deu início a essa nova era para a Coreia e para os coreanos. O fim do domínio japonês e a libertação não resultaram em autonomia completa, mas sim em outra ocupação estrangeira. Uma forma diferente de ocupação, mas ainda assim uma ocupação. Os soviéticos tinham como objetivo criar um Estado norte-coreano dentro de sua esfera de influência, com Kim Il-sung como figura de destaque da região. E assim, ele chegou junto com o exército soviético em outubro de 1945, alguns meses após a libertação. E o que aconteceu depois foi um processo complicado, no qual Kim manobrou para chegar à posição mais proeminente. Isso levou os soviéticos a concordarem que ele se tornasse a figura mais poderosa entre os líderes coreanos nativos. Kim foi nomeado presidente do Comitê Popular Provisório para a Coreia do Norte em fevereiro de 1946. Em abril, ele já havia apresentado seus 20 pontos, afirmando sua posição como líder independente da supervisão de Stalin. Em menos de um mês, seu nome e imagem já eram mais destacados na propaganda. Kim iniciou a Guerra da Coreia em 1950 com o aval de Stalin. Ele usou o conflito para moldar sua mensagem ao povo, inicialmente focando nos sucessos militares e promovendo a unidade de todos os coreanos. Mas, com o tempo, a mensagem passou a se concentrar mais em Kim, referindo-se a ele como o estimado líder. Quando a guerra terminou em um impasse, a máquina de propaganda de Kim Il-sung apresentou o armistício como um triunfo para a Coreia do Norte. Mas ele vai além de simplesmente reescrever a história. Ele espalhava sua imagem em todos os prédios e em todas as casas. Ele implementou uma educação revolucionária que o elogiava e o homenageava nos currículos escolares. E ele obrigava milhares de cidadãos a ficarem em atenção absoluta em desfiles militares para homenageá-lo e elogiá-lo. A propaganda é especialmente poderosa quando o Estado controla todos os canais de comunicação. E novas tecnologias oferecem novas oportunidades para cultivar a imagem de um líder. Décadas antes da dinastia Kim chegar ao poder, a década de 1920 trouxe novas formas de mídia de massa. Revistas ilustradas, rádio e cinema eram perfeitos para moldar uma persona pública. E com influência suficiente sobre as massas, um líder podia fazer quase qualquer coisa. O Partido Fascista na Itália soube usar muito bem essas novas ferramentas. O maior trunfo da propaganda fascista era o próprio Mussolini. Ele era carismático. Ele era a figura indiscutível do fascismo. Ele estava no centro de toda a campanha de propaganda. O gabinete de imprensa e o Instituto Lúcia, com seus cinejornais e fotografias, tornaram-se fundamentais para disseminar uma imagem cuidadosamente construída de Mussolini. Ele usava a imprensa, usava a fotografia, usava o rádio, usava o cinema e os cinejornais. Por um lado, ele tentava sufocar qualquer senso de opinião contrária. Por outro lado, ele tenta acentuar o apelo de Mussolini como alguém que estava próximo dos interesses do povo, diferente de todos os políticos anteriores a Mussolini, que eram vistos como distantes, elitistas e assim por diante. Feridas dele da Primeira Guerra Mundial foram incorporadas a uma narrativa de martírio cristão. A mídia retratava sua carne marcada, mas resiliente, como um testemunho do renascimento e da força da Itália.
E quando Mussolini assinou um pacto com o Vaticano em 1929, declarando um Estado soberano e o catolicismo como religião oficial da Itália, sua popularidade disparou. Mas popularidade não era suficiente para Mussolini. Ele tinha uma visão de grandeza para a Itália, e suas ambições imperiais foram despertadas. Ele forjaria um novo mito para fortalecer sua imagem e começaria pela África. Em outubro de 1935, Mussolini invadiu o que era a Abissínia, a Etiópia. E isso foi realmente motivado por ideias que, na verdade, remontam ao final do século XIX e à colonização italiana. Em 1896, a Itália trava uma guerra contra a Etiópia que dá terrivelmente errado, e isso cria um trauma nacional. Então, é possível ver a decisão de Mussolini de invadir a Etiópia como uma espécie de segunda tentativa do antigo sonho etíope, uma vingança contra a derrota de 1896. Quando Addis Abeba caiu para as forças de Mussolini em maio de 1936, ele atingiu o auge de sua popularidade em casa. Então, isso é celebrado como se agora a Itália tivesse seu próprio império. Todas as posses coloniais juntas criam o mito do novo império fascista italiano. E, nesse sentido, de fato, isso funciona realmente muito bem na propaganda fascista e cria o novo mito de Mussolini como o renascimento da antiga tradição imperial romana. Nada impediria Mussolini de tornar a Itália grande novamente. Ele chamou seu regime de um Estado totalitário. Através de seu culto à personalidade, Mussolini se tornou a personificação do fascismo. Ele se tornou Il Duce, o líder onipotente e indispensável que lhe permitiu justificar seu governo pessoal e erradicar qualquer coisa que fosse uma ameaça aos seus objetivos. Através do uso de propaganda, do controle de sua narrativa e da manipulação do povo, Mussolini se tornou todo-poderoso, uma figura a qual outros governantes autoritários poderiam aspirar. Assim como Mussolini, Adolf Hitler era meticuloso com sua imagem e propaganda. No entanto, ao contrário de Il Duce, suas ideologias insidiosas e racistas eram centrais para seu governo, e ele passou anos preparando seu culto à personalidade para aceitar as atrocidades que viriam a seguir. Ele explorou o cinema como uma tecnologia emergente para propagar a mensagem nazista na cultura popular. Quando Hitler é nomeado primeiro-ministro, uma de suas primeiras nomeações é Goebbels como ministro da propaganda, do esclarecimento público. E Goebbels leva essa responsabilidade muito a sério. Ele reorganiza a imprensa, reorganiza o rádio, reorganiza o cinema. Embora fossem muito autoritários no uso da propaganda, eles entendiam que só a doutrinação política não bastava. Era preciso encontrar o equilíbrio certo entre entretenimento e doutrinação. Em 1934, a diretora de cinema alemã Leni Riefenstahl foi contratada para fazer Triunfo da Vontade, um documentário grandioso sobre o comício em Nuremberg. Todo o evento foi encenado especificamente para as câmeras, cada cena cuidadosamente planejada. Pontes chegaram a ser construídas sobre o rio Pegnitz para enquadrar a cidade de forma majestosa enquanto os soldados nazistas marchavam. O filme mostra Hitler em meio a grandes espetáculos e multidões adoradoras, tudo pensado para reforçar sua imagem como o salvador da nação. A imagem pública de Hitler era a de um líder responsável, sério e dedicado, que não tinha tempo para outras distrações, tão comprometido com o país e com o bem da comunidade nacional, a Volksgemeinschaft, que sua vida era muito austera em todos os aspectos. Hitler se via como um líder messiânico.
Ele acreditava que o destino o havia colocado para conduzir a nação alemã à grandeza e tirá-la de seus problemas, e queria que o povo alemão acreditasse no mesmo. As escolas ecoavam esse sentimento, promovendo uma veneração quase religiosa por ele entre os jovens. Chegou a ser escrita até uma versão especial do Pai Nosso. Livros que não seguiam os princípios nazistas eram queimados, substituídos por literatura que promovesse a causa deles. E as crianças eram astutamente visadas. Hitler acreditava que quem tivesse a juventude teria o futuro, e por isso a educação se tornou uma ferramenta poderosa de doutrinação. O currículo escolar era impregnado de antissemitismo e da ideologia de uma raça pura. Em 1926, todas as organizações juvenis foram dissolvidas e os adolescentes foram direcionados para grupos nazistas, como a Juventude Hitlerista e a Liga das Moças Alemãs. A participação aumentou para 5,4 milhões em apenas 10 anos, impulsionada pela promessa de aventura. Mas as atividades de escotismo foram, aos poucos, se transformando em treinamento militar, e a doutrinação sistemática gerava uma lealdade inquestionável a Hitler. O regime, de forma astuta, se inseriu entre as crianças e seus pais, que poderiam ser dissidentes, chegando até a incentivar os jovens a denunciar comportamentos considerados não nazistas. A propaganda nazista havia infiltrado todos os aspectos da sociedade. Toda a ideologia era centrada na figura do Führer, na figura do líder. Então, tudo isso só aumentava a posição de Hitler, fazia com que ele parecesse cada vez mais invencível e cada vez mais infalível. A imagem de invencível que Hitler construiu para si mesmo ajudou a alimentar os horrores de sua ideologia, transformando os pensamentos sombrios de um só homem nas ações terríveis de muitos. Mais de uma década depois, demonstrações de adoração surpreendentemente semelhantes à imagem cuidadosamente construída de um líder foram vistas em toda a dinastia Kim, na Coreia do Norte. E assim como Hitler, Kim Il-sung usou sua ideologia para capturar as mentes das massas. Ele introduziu o conceito de Juche, ou autossuficiência, para o povo norte-coreano em 1955. Isso se tornou a base da estrutura política. Seu significado fundamental é autonomia ou agência. Mas a lógica cirúrgica disso é a seguinte. Rochambeau diz que esse tipo de autonomia só pode ser alcançado através da liderança do grande líder. Com as experiências traumáticas da Guerra da Coreia reforçando o desejo de autonomia, a Coreia do Norte, sob a liderança de Kim, deixou de aspirar a se juntar à rede socialista global para adotar uma postura assertiva de autossuficiência. Portanto, o controle de Kim sobre o poder não foi enfraquecido pelo fato de a Guerra da Coreia ter se tornado esse desastre terrível para a Coreia do Norte. O que aconteceu depois, no período seguinte, durante o processo de reconstrução na Coreia do Norte, foi que Kim, em meados da década de 1950, alertou quaisquer possíveis rivais entre os comunistas patrocinados pelos chineses ou pelos soviéticos, ou até mesmo comunistas coreanos nativos, de que ele emergiria como líder supremo incontestável. Em 1967, Kim determinou a adesão absoluta às suas filosofias, não deixando espaço para pensamentos independentes ou neutros. A partir de 1969, o sistema educacional foi impregnado de matérias exaltando a vida e as conquistas de Kim Il-sung. E toda a população foi envolvida em sessões ideológicas regulares para absorver histórias sobre sua grandeza. Em 1974,
Kim passou a impor novos princípios que exigiam lealdade inabalável, marcando a consolidação de seu culto total e lançando as bases para um governo dinástico duradouro. O filho de Kim, Kim Jong-il, foi preparado para a liderança desde cedo. Ele entrou para o Partido dos Trabalhadores em 1961, aos 32 anos, e subiu rapidamente dentro do regime. Ele deu apoio significativo à liderança do pai, participando de várias purgas e liderando campanhas de propaganda, impulsionadas por seu amor pelo cinema. Em 1980, Kim Jong-il foi nomeado sucessor de seu pai. A sucessão dinástica na Coreia do Norte é um fenômeno único entre os estados modernos. Extraordinariamente, o país passou por uma transição hereditária de poder não apenas uma, mas 2 vezes, com Kim Jong assumindo o lugar do pai após sua morte em 2011. É difícil pensar em algo mais extremo como o culto à personalidade do que o que surgiu na Coreia do Norte e ainda funciona lá. Com cada novo líder, isso cresceu em alcance e escala. Porque ficou mais difícil legitimar o governo dessa família específica quanto mais se distanciava da base original de legitimidade. É uma ditadura totalitária, quase fascista. E então esse culto à liderança é extraordinariamente importante, assim como foi no início do século XX na Alemanha e na Itália, e também na União Soviética. Como? A imagem livre do grande general será preservada no coração do nosso povo por milhares de anos. Norte. Assim como a dinastia Kim da Coreia do Norte, Nikolai Ceausescu, da Romênia, também consolidou o poder por meio da família. Com sua esposa Helena desempenhando um papel fundamental em sua liderança. Aliada à Alemanha nazista, a Romênia foi ocupada pela União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1944, o exército soviético entrou na Romênia. Os partidos romenos derrubaram a ditadura fascista que havia lá. A restauração do pós-guerra foi rigidamente controlada pelos soviéticos, que instalaram Georgildes como secretário-geral. Assim, Ceausescu aspirava a ser um líder. Ele cresceu até se tornar o número 2, número 3. Sob o primeiro líder comunista, que era seu mentor. E quando Georgildes morreu, 20 anos depois, Ceausescu, que já era um alto funcionário do Estado, assumiu o poder. Ceausescu cultivou cuidadosamente sua imagem de líder independente. Sua postura antissoviética, aliada ao estabelecimento de relações diplomáticas e comerciais com o Ocidente, inicialmente o tornou popular. Em 1974, Ceausescu criou uma presidência executiva, consolidando seu poder e iniciando um governo de 15 anos como ditador de fato. Ele desenvolveu um culto à personalidade, espelhando práticas norte-coreanas. Ele foi profundamente inspirado pela Coreia do Norte e pela autocracia totalitária de lá, além da ideologia Juche, a ideia de autossuficiência. E ele queria se apresentar ao povo romeno como o homem mais importante de todos os tempos. Ceausescu controlava tanto o Conselho de Estado quanto o Partido Comunista. Ele se concedeu o poder de nomear ministros e impôs uma censura que proibia qualquer crítica. Ele frequentemente trocava os principais funcionários do governo para evitar o surgimento de oposição. E isso também acontecia em um momento em que a Romênia enfrentava uma enorme crise econômica. Em um momento em que as pessoas passavam fome, o povo romeno era obrigado a conviver constantemente com o culto à personalidade de Ceausescu, e sua imagem estava em toda parte. Apesar das graves carências e da queda no padrão de vida, a propaganda exaltando Ceausescu se tornava cada vez mais extravagante. Mais de 900 supostas visitas de trabalho pelo país foram organizadas para reforçar sua imagem de filho do povo.
Ceausescu encomendou várias biografias que o retratavam como um humanista apaixonado que saiu da pobreza para o poder a fim de defender as ideias marxistas. O culto à personalidade se torna cada vez mais, para a maioria dos romenos, nauseante com o agravamento da situação econômica na Romênia. E isso coincide com Ceausescu trazendo Helena, sua esposa, e outros membros de sua família para a liderança máxima, em diferentes cargos. Helena era retratada como uma acadêmica, uma cientista, uma espécie de gênio da matemática, embora não tivesse absolutamente nenhuma educação ou formação científica. Apesar de sua ignorância, a imagem pública de Helena foi cuidadosamente construída, com credenciais falsificadas, honrarias científicas e até livros de química escritos em seu nome. Os cultos de personalidade entrelaçados deles sustentaram seu governo autocrático, permitindo que mantivessem a fachada de uma liderança meritocrática e progressista. Ceausescu utilizou um dos mecanismos mais importantes em regimes totalitários, que é a propaganda. E ele usou os veículos de propaganda, o sistema de propaganda, para construir o culto ao partido, para combinar o culto, a idolatria do Partido Comunista com sua própria autoengrandecimento, através de seu culto pessoal à personalidade. Para muitos ditadores ao redor do mundo, a propaganda faz parte de uma estratégia complexa para estabelecer uma persona específica, uma marca. Mas alguns ditadores adotam uma abordagem mais simples e direta. O reinado de Idi Amin em Uganda começou com um golpe em 1971, saudado por alguns pela promessa de libertação. Mas logo se transformaria em um regime brutal. Muitas ditaduras africanas se tornaram ditaduras de estilo personalista, onde o líder personalista consolidava quantidades extremas de poder em suas mãos, e uma grande parte disso era cultivar esses cultos de personalidade. Mas Amin não precisava de uma máquina de marketing de marca. Ao contrário de muitos ditadores, sua imagem de homem forte era muito real. Com 1,93 m de altura, Amin impunha uma presença impressionante. Ele era atlético, já foi boxeador e usava seu histórico militar para reforçar a imagem de um sujeito supermacho com quem ninguém deveria mexer. Idi Amin entrou para o exército colonial britânico quando ainda era jovem. Ele foi recrutado inicialmente como cozinheiro, depois virou soldado raso e chegou a lutar pelos britânicos na Somália, onde havia interesses coloniais, e também combateu os Mau Mau, os lutadores pela libertação no Quênia. À medida que Amin subia nas patentes militares, ele formou uma aliança lucrativa com o primeiro-ministro Milton Obote e juntos, em 1966, derrubaram o rei Mutesa II e assumiram o controle total de Uganda, com Obote como presidente e Amin como líder das Forças Armadas. No entanto, Amin ainda tinha aspirações de poder e, por isso, trabalhou para fortalecer seu culto à personalidade dentro do exército e junto ao público. Para Idi Amin, isso acontecia através desses discursos carismáticos que ele fazia. Ele conseguia falar ao público ugandense usando línguas tribais locais. Alô, alô. E por meio das inúmeras aparições públicas que fazia, ele conseguiu cultivar um grupo de seguidores muito leal. Amin queria o poder absoluto e esperou pelo momento certo. Então, em 1971, o presidente Obote foi a Singapura para a cúpula da Commonwealth. É quase como se Amin tivesse recebido um sinal verde naquele momento para se levantar, e ele lançou um golpe de Estado. Era um bom momento para dar um golpe. Não precisava matar Obote. Poderia ser um golpe sem sangue. Poderia parecer algo positivo. Com a queda do regime opressor de Obote, as pessoas esperavam por uma liderança mais benevolente. Após o golpe, Amin se apresentou como um soldado, não um político, segurando as pontas até que eleições democráticas pudessem ser organizadas.
Não é minha intenção ser presidente, mas... foi o povo que me nomeou presidente da República de Uganda. No entanto, essa aparência de esperança foi manchada por correntes subterrâneas de uma realidade mais sombria. O carisma de Amin o ajudou a chegar ao poder. Mas, como homem militar, a violência era uma forma mais simples e direta de manter o poder. Ele não era um homem bem educado e rapidamente decidiu que iria governar Uganda. De fato, com base na repressão, execuções, isso se desenvolveu muito rápido, via intimidação, medo e favorecimento andando lado a lado. Se você me apoiar, eu vou te favorecer. Se não me apoiar, vou incutir o temor de Deus em você. A escala das atrocidades cometidas por Amin, seja por motivos étnicos, políticos ou até mesmo triviais, tornou-se uma marca registrada de seus 8 anos de governo, com estimativas de mortos variando de 80 mil a 500 mil. Uganda estava em turbulência econômica. Amin estava usando a maior parte dos fundos nacionais para suas próprias despesas e presenteando militares com regalias para mantê-los leais. Uganda ainda não é independente. Quero ver que a rua inteira de Kampala não esteja cheia de indianos. O quê? Tem que ser verdadeiramente negro, e a administração dessas lojas deve ser feita por eles. Depois, você gostaria mesmo de tirar todos os asiáticos? Sério, senhor? Sim, eles devem voltar para o país deles depois disso. Com a expulsão de 80 mil asiáticos, a relação de Amin com as potências internacionais rapidamente azedou. A Índia cortou relações com Uganda e os Estados Unidos fecharam sua embaixada em Kampala. Amin se afastou do Ocidente e se aproximou de Gaddafi, da Líbia e da União Soviética. Ninguém vai dividir a África e o mundo árabe. Eles vão se fortalecer. Idi Amin não tinha ambições de ser, por assim dizer, reverenciado internacionalmente. Ficou claro para ele, logo nos primeiros dias, que nunca alcançaria esse tipo de status, não importava quantas vezes se gabasse de ter conquistado os britânicos. Eu arranquei o imperialismo britânico de Uganda e agora os ugandenses vão se sentir felizes. O comportamento excêntrico de Amin e suas atitudes de autoengrandecimento, como se condecorar com medalhas, provocavam uma mistura de diversão e preocupação internacionalmente. Toda aquela regalia militar era importante para ele, o uniforme, as medalhas. Ele queria ser lembrado como muito mais do que apenas um cozinheiro do exército colonial britânico. Os últimos anos de Idi Amin no poder foram marcados por um isolamento crescente e turbulência. Sua imagem de homem forte não foi suficiente para garantir o verdadeiro apoio do seu povo. Em 1977, a corrosão de seus círculos internos indicava o enfraquecimento de seu controle. Idi Amin basicamente caiu do poder por tentar fazer uma coisa a mais, que foi a invasão do seu vizinho, a Tanzânia. O governo de Amin chegou ao fim quando tropas tanzanianas e o Exército Nacional de Libertação de Uganda marcharam até a capital. Fugindo para a Líbia e, eventualmente, se estabelecendo na Arábia Saudita. Amin viveu no exílio, impedido de retornar por um governo de Uganda determinado a processá-lo por crimes de guerra. Agora, vamos proteger e defender a Constituição tão frequentemente ignorada. Ele morreu em 2003 após uma falência múltipla dos órgãos. Longe do país que um dia governou com mão de ferro, morreu um homem fraco e debilitado. Ele não deixou nenhum legado duradouro. Ninguém se associa ao seu pensamento. Ninguém se associa à memória do seu regime. Todo mundo vê de forma simplista demais, porque ele era uma figura muito complexa, mas acabou reduzido a um simplório. E não é assim que ele gostaria de ser lembrado. Não.
dias atuais, o líder autoritário ainda está vivo e forte. E, embora atuem mais dentro dos limites da democracia do que seus antecessores, eles usam suas ferramentas de maneiras antidemocráticas. O presidente russo Vladimir Putin é um dos primeiros casos do político autoritário moderno. Putin é o epítome do ditador. Ele tem todas as características de personalidade, mas, além disso, está seguindo uma tradição de ditadura na Rússia. Depois de Stalin, Putin é a pessoa que ficou mais tempo como ditador na Rússia. A imagem cuidadosamente construída de Putin como um líder que mantém a Rússia segura remonta aos anos 1990, uma época em que um líder forte e decisivo era exatamente o que o povo russo queria. Anos 1990 foram um período tumultuado para a Rússia. Em 1991, a desintegração da União Soviética levou a uma transformação rápida e dolorosa para uma economia de mercado. Depois, em 1996, a Rússia passou por uma retirada humilhante após uma guerra de 2 anos com a Chechênia, uma região separatista da Rússia com apenas uma fração dos seus recursos econômicos e militares. Os russos foram confrontados com novos sentimentos de emasculação, lançando uma sombra sobre toda a década. À medida que Putin subia na hierarquia até se tornar primeiro-ministro em 1999, ele lamentava a perda da força da Rússia. Então, apenas um mês após assumir o cargo de primeiro-ministro, 300 pessoas foram mortas em explosões de prédios residenciais por toda a Rússia. Putin agiu de forma decisiva para cortar o que via como a mão ameaçadora do terrorismo checheno, invadindo a Chechênia e iniciando a Segunda Guerra Chechena. A guerra bem-sucedida, porém extremamente brutal, na Chechênia, e o pânico em torno desses atentados ajudaram Putin a se estabelecer como uma espécie de salvador da Rússia contra a desintegração, o caos, a anarquia e o terrorismo. E então isso se ampliou para a imagem do homem que poderia limpar as ruas, acabar com a bandidagem, fazer o Estado russo voltar a funcionar e tornar a vida dos russos mais normal. A Rússia finalmente tinha novamente um político decisivo, um homem forte. Putin jurava que era o único capaz de proteger a Rússia dos terroristas chechenos. Isso é claro de se ver. Ele iria restaurar a integridade territorial e tornar a Rússia grande novamente. Então, quando o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, renunciou em 31 de dezembro de 1999, ele apoiou Putin na corrida pela presidência. O governo sabia que era crucial cultivar a imagem de homem forte de Putin e vinha fazendo isso há meses. Fotos de Putin visitando tropas russas e interagindo com equipamentos militares já tinham começado a aparecer na mídia. Era a imagem de um líder sério, determinado a ressuscitar o orgulho nacional e defender a masculinidade russa. Existe uma verdadeira campanha de propaganda para projetar Putin como aquele líder forte e macho de um país forte e macho. Quando ele ainda era um pouco mais jovem, isso significava tirar a camisa com frequência, posar sem camisa, posar com rifles, sair para caçar, jogar hóquei no gelo, fazer lutas de jiu-jitsu e, claro, sempre vencer. Então, essa projeção muito forte de masculinidade machista, que funcionou muito bem com o eleitorado. As pesquisas provaram que Putin era exatamente o que a Rússia queria. Sua aprovação subiu para 84% e ele foi eleito presidente em março de 2000 com uma maioria absoluta de 53%. Junto com você e com pessoas como você, político. Ponto final. 1. Místicos cataris Liat pagaram atitudes nacional para político. Atores usam entendimentos culturais para reforçar seu poder. Ideias populares sobre masculinidade e força são contrastadas com o oposto, feminilidade ou fraqueza percebida, para apresentar o líder como um protetor.
Putin está, em muitos aspectos, seguindo os passos de Stalin, mas ele está seguindo os passos de Stalin usando tecnologia moderna e muito mais aparato de segurança intrusivo. Por meio desse aparato de segurança e do controle da informação na Rússia, ele está gerenciando sua própria imagem, controlando informações sobre si mesmo e controlando toda a oposição contra ele. A imagem de homem forte de Putin continua firme no século XXI, levando a um governo que já dura 20 anos e contando. A brutalidade aberta, sozinha, raramente leva ao poder duradouro. Para isso, os líderes precisam cultivar uma narrativa que funcione para seu público. Falando italiano. O culto à personalidade é construído na busca pela adoração. Ele preenche uma necessidade psicológica profunda, alimentando o ego insaciável do líder, ao mesmo tempo em que dá aos seguidores a sensação de fazerem parte de algo grandioso. Falando japonês. É profundamente perturbador, mas esse é um perigo que encontramos até no mundo de hoje, certo? A inclinação popular de tentar se apegar a alguma pessoa que promete soluções fáceis para problemas complexos, se apenas o povo seguir suas regras de forma quase absoluta. E isso pode tornar muito difícil para uma sociedade quando todos acreditam que os outros podem apoiar o ditador. Vai ser muito difícil para essas pessoas encontrarem outros com quem possam se organizar para resistir ao líder. Mas essa autoridade carismática pode alterar drasticamente o rumo de uma nação, mudando de democracia para autoritarismo em apenas alguns anos. A ascensão de um ditador envolve duas forças inseparáveis, da habilidade teatral e manipuladora do líder. Falando italiano. E a vontade de uma população oprimida.